Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, e a ti cantarei louvores. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, glorificado seja o teu nome, toda honra, toda glória, toda adoração seja para ti, Senhor. Pai, estamos aqui diante do teu altar, Senhor, na tua presença, Senhor, para te oferecer os nossos cantos, os nossos louvores, a nossa adoração a ti, Pai. Recebe, meu Deus, o nosso sacrifício vivo diante do altar, Senhor, que é o nosso corpo, como diz a tua palavra, meu Deus. Jesus amado, abençoa as pessoas que estão aqui, abençoa aquelas que virão e aquelas que não poderão vir, meu Deus. Aquelas que estão internadas, meu Deus, esteja com ela no leito da dor, da enfermidade, Senhor. Oh, Jesus, o Senhor cura, o Senhor médico dos médicos e Senhor dos senhores. Então visita os doentes, Pai. Usa os médicos, usa as enfermeiras, Senhor. Usa, meu Deus, todo o aparato, Senhor, que está naqueles hospitais, Senhor, para curar os teus servos e as tuas servas, Pai. Porque pelas tuas pisaduras fomos sarados, diz a tua palavra, meu Deus. Abençoa, Pai, a palavra que vai sair aqui do altar, meu Deus. Abre os nossos ouvidos, Pai, aduba o nosso coração, para que possamos receber e entender esta palavra, meu Deus, para não pecarmos contra ti. Jesus amado, Jesus querido, aceita, Pai, aceita a nossa comunhão, que é na comunhão dos santos, o Senhor manda a bênção. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos, pode sentar, eu estava da igreja com a paz do Senhor. Nós estamos em tempos trabalhosos. O Satanás está enganando muitos filhos e filhas de Deus. As pessoas acham que devem servir a Deus como elas querem. Qualquer coisinha é empecilho de vir à casa de Deus. Mas isso já está escrito, irmão. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. E quando é que Ele está perto? Enquanto nós temos vida. Depois que morrer, não tem mais volta, não. Aí nós vamos prestar conta da nossa alma. Depois ele vai falar assim, eu não sabia. Não tem isso. A palavra de Deus é assim, ensina não, é verdadeira, não tem meu tempo. Deus, irmãos, Ele nunca vai, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, vai prorrogar a nossa vida até nós voltarmos para o caminho dele. Mas chega uma hora que isso aconteceu com Saul, aconteceu com Eli, que era sacerdote. Deus mandou o profeta Samuel, que foi criado na casa
está acobertando as coisas ruins dos seus filhos. Cuidado. E ele foi acobertando a Deus. Como Deus entende, Deus é comigo, ele era sacerdote. Até que um dia Deus mandou a sentença para ele. Olha, Deus mandou te dizer que tal dia você vai falecer, teus 2 filhos vão falecer, e uma das tuas obras vão falecer. E veio a sentença. Foi do jeito que Deus mandou para ele falar. Hoje a profecia está na palavra. Se nós não buscarmos, tem hora, tudo bem, você não tem condições de vir à igreja. Você tem uma pessoa doente em casa, ou você está doente, né? Mas se puder vir à igreja, venha com ele. Mas se está doente e não pode, não venha. Tem uma pessoa acamada, cuide dela. Tem um animal também acamado? O justo, diz a palavra de Deus, que olha para os seus animais, cuida. Nós temos que ter um animalzinho, tem que cuidar dele. É lícito que se faça isso. É lícito. Mas não é de qualquer forma, irmão. Às vezes eu fico triste, tem irmãs que dizem, olha, eu não vou dar tal Santa Ceia, vou tomar Santa Ceia em casa. Não falo mais nada, eu não falo nada para ela, porque ela tem a palavra. Já é crente antiga, para que eu falar com ela? Mas se é um novo convertido, eu vou falar. Se ela ouvir essa pregação, ela vai saber que é com ela, que o Espírito Santo testifica. Mas quando é para ir para qualquer canto, até para a feira, não vai. Olha, Deus vai passar a mão? Não vai, não. Quer dizer, a pessoa tem toda a saúde para ir para a feira, mas a igreja está doente. É isso que Deus não vai. Deus quer que nós tratamos Ele como Senhor, buscar o Senhor com alegria, apresentar a Ele com cântico, buscar em primeiro lugar o Senhor, a sua palavra, e todas as coisas que você pede lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus, irmão. Não adianta a gente estar inventando, se justificando. O justo não se justifica, porque ele está sendo justificado pela palavra. E é essa palavra que está pronta para nos corrigir, para nos redarguir ou ensinar, e pronta para nos levar para o céu. É através da palavra, não há outro meio. Jesus falou uma coisa que nós temos que, nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que fugir disso é do maligno, irmão. Nós que somos cristãos não podemos mentir, não podemos inventar coisas, porque aí nós estamos na mão do capeta. Mas se eu não falar isso, eu vou perder meu emprego. Que perda! Eu vejo pastor, irmão, fica bobado. Pastores mentindo. Como é que o Espírito Santo vai respaldar ele? Ele vai pedir, não vai encontrar. Por quê? Porque está buscar primeiro a palavra. E quando a Bíblia fala buscar é examinar e guardar. Não adianta eu estar pregando a palavra aqui se eu não guardo ela. Hoje eu estava falando até com o irmão Luiz, irmão, o que Jesus combateu mais aqui na terra, foi quem? Foi religiosos hipócritas, os fariseus. Os fariseus, irmão, era uma religião que ele jejuava 2 vezes por semana, no mínimo, e todo dia orava 3 vezes ao dia. Eles davam a oferta, até Jesus falou isso. Eu acho que em Mateus 23, ai de vós que traz o dízimo, do endo, do cominho, as pequenas coisas, mas não tem amor.
Quer dizer, eles eram exibidos até nas pequenas coisas. Jesus repreendeu também o jovem. Quando começou a citar os mandamentos para ele, essa história é fácil. Quando Jesus disse: olha, só falta uma coisa, vende tudo que tem e me segue. Você acha que Jesus queria tomar os bens dele? Não, irmão. Jesus disse que queria abrir o olho pelo viver nesse mundo, olhando só para a riqueza dele, para as fazendas, correndo atrás das coisas desse mundo. Nós temos que buscar o reino de Deus para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Nós vamos ler um texto aqui, estudar, né? Eu sou mais professor do que pregador, porque eu ensino. Lucas 6, a partir do versículo 35. Palavra de Jesus. Eu vou apenas citar a palavra de Jesus, não a minha. Lucas, capítulo 6, versículo 30 e 35. Olha o que Jesus diz aqui: amai, pois, os vossos inimigos. Amar aqui é no sentido de perdoar os inimigos. Porque se é inimigo seu, irmão, você não tem como estar amando ele. Você não tem como andar junto com ele. Mas tem como orar por ele. Senhor, converte o coração deste homem, desta mulher. É isso que Jesus quer, né? E fazer, e será grande o vosso galardão. Então, orar por essa pessoa que te maltratou, te maldizeu. Lá em Mateus fala isso, que te maltratou, te maldizeu, que tem você como inimigo. Não é você tratar ele da mesma forma. Se ele não quer conversa com você, amém, irmão. Mas ore por ele. Não impute esse pecado, né? E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para os ingratos e maus. Jesus, na hora que estava morrendo, irmão, falou assim: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Quem não tem a palavra, irmão, diz bobeira, fala bobagem, fala besteira, diz palavrão. Até quem tem a palavra vê se escorrega, porque o velho homem está lá, irmão. Nós temos que ser santos, procurar ser santo, santificar. É se separar das coisas más. Isso quer dizer que você, né? Essa semana passou, e a imprensa gostou de passar isso aí, e uns palavrão que o Silas Malafaia falou. Mas quem é que não fala? Aquele que tiver a trave do seu olho, para que você olha para o alguém? Nós temos que orar, meu Deus. Ele foi infeliz. Uma vez pegaram um pastor aí também tomando uma cerveja. Meu Deus, crucificaram o homem. E isso Jesus combatia os fariseus, os hipócritas que ainda hoje tem. Essas pessoas serão julgadas por Deus, não é por nós. Então Jesus está falando para nós amarmos os nossos inimigos, orar por eles, para que eles sejam salvos, assim como nós somos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí é o que Deus quer de nós, irmão. Tem misericórdia. Eu vejo na internet as pessoas metem o pau, como meteram no caso do Malafaia, no caso daquele pastor.
Tem um pastor aí que até perdeu o pastorado. Não sei por que razão, isso me compete. O homem foi pego de calcinha, meu Deus. Onde está esse homem? Esqueceu de toda a palavra? Mas é só isso. Jesus disse que os escândalos viriam. Então nós temos que estar atentos que vai ter escândalo. Quem nunca ouviu falar do pastor ladrão? Quem nunca ouviu falar do pastor pedófilo? Quem nunca ouviu falar do pastor deixou a mulher e saiu com a secretária ou uma irmãzinha de coral? Mas não, isso é todo dia. Quando nós não vigiamos, irmão, porque Jesus mandou eu vigiar, você vigiar e orar. Mas orar uma vez, orar sem cessar. Toda hora que vinha aquele pensamento, Senhor, tira esse pensamento que não é meu. Isso é do velho homem, ou obra de Satanás, porque do novo homem não é. Aí ele fala aqui para nós sermos misericordiosos. Tem crente, irmão, que parece é pior do que um feiticeiro. Quer que Deus mande fogo do céu, acabe com o inimigo. Não julgueis e não sereis julgados. Deus não quer eu e você julgando. O julgamento é Ele que vai julgar, porque Ele é justo. Eu, quando julgo uma pessoa, sou injusto. E ai daqueles injustos. Não condeneis e não sereis condenados. Tem pessoas que já condenam a pessoa. Soltai e soltar os anos. A pessoa está te devendo, seja lá o que for, irmão, não pode pagar. Traga ele na mão de Deus, não imputa mais, não cobra mais essa pessoa. Tudo se resolveu na minha vida quando eu deixei essas coisas. E olha que eu levei já calote pra caramba. Mas eu vou viver do passado, irmão? Jesus me ensinou uma coisa, que eu tenho que olhar para o altar de Deus, que é de onde flui as águas. Eu tenho que olhar para a fonte que é Jesus. Eu não tenho que olhar o que já passou, quem eu fui, quanto eu ganhei. Não, daqui para frente. Ainda ontem eu estava meditando no Provérbios. Aí lá tem um versículo melhor. É o pouco com a bênção, de que o muito com a maldição. E você é pouco, mas você é abençoado. Você dormir tranquilo. Não é que é um monte de preocupação. Nós temos que estar olhando para a palavra, né? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você dá, irmão, acontece isso. Deus vai dar em dobro. E na medida, sacudida e transbordante. Quando você dá um lanche para uma pessoa, pode ter certeza, Deus, mas é rápido que Deus vai trazer nas suas mãos coisa que você nem pensava mais. É rápido. A mesma coisa quando você oferta, Deus pede para você ofertar e você oferta. Dá. É melhor dar do que receber, disse Jesus. E aqui ele está dizendo: dai e vos será dado. Mas do mesmo jeito? Não. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque
com a mesma medida que você medir, também vos será medido de novo. Se você olha fechar a mão, você será medido com aquela medida. Mão fechada não recebe. Mão fechada não fechada. Tudo que cair aqui cai. Essa mão lá que é, tudo que cair aqui é bênção. Mão direita e mão esquerda. Isso é ensinamento de Jesus. Então, quando eu vim, a palavra de Deus fala assim: quando vim na sua mão o poder de você fazer, você não faz, você já está fazendo. Eu posso fazer algo pelo meu irmão e não faço? Aí ele fala aqui uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Ele faz a pergunta para aquele povo: pode? Não pode, irmão. Hoje alguns cegos, eles guiam uns outros, mas hoje as calçadas é tudo feita para cego, tudo tem uma tecnologia. Tem aula, mas nessa época não tinha. Então o cego ia cair no buraco com o outro. Não cairão ambos na cova? Se o cego for acostumado a passar aqui dois cegos, se alguém um dia a saber faz um buraco aí, já era, eles caem. Se alguém não falar, olha, eles caem. Aí ele fala que o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Todo o que for perfeito, irmão, todo aquele que se consagrar será igual. Eis que te dou poder e autoridade. Para quem for pastor, for missionário? Não, para todos, irmão. Para o menor discípulo, ele vai ter poder e autoridade, desde que ele faça o que Jesus está pedindo. Obedeça a palavra. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Jesus pediu, até na Santa Ceia, o Paulo falou isso. Cada um de nós nos examinar, irmão. A Santa Ceia é para isso. Às vezes nós estamos julgando, deixando de perdoar, achando que somos santos demais, e estamos em pecado. Então, nós temos que examinar. O julgamento é para Deus, não é para nós, como eu falei antes. E como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, e não atentas tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro você olha para você mesmo, irmão, se você está andando conforme a palavra. É isso que Jesus está falando aqui. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Esse é o ensinamento de Jesus, para nós olharmos para as árvores, irmão. Se ela der bom fruto, ela é boa. Se ela está dando má fruto, ela é má. É para você condenar? Não. Para você ficar alerta, vigilante. Você vê uma pessoa mentindo, fica vigilante com ela.
ela não é confiável. A pessoa que mente não é confiável, irmão. A pessoa mentiu, irmão, não é confiável. Eu vivia numa situação, enquanto eu estava mentindo, uma mentirinha boba. Fala para essa pessoa que eu não estou, era essa mentira. Até Jesus puxar minha orelha, eu já estava na casa dele. Enquanto eu não tirei essa mentirinha da boca, Deus não pode fazer nada por mim. O céu se cerrava, eu orava, eu era dizimista, eu era... mas nada. Fazia campanha, ia para as vigílias, nada. A não ser espiritualmente. Mas a vida financeira, nada. Até que eu vi um dia um pastor, mas falou bem claro. Opa, meu Deus, me perdoa. A partir de amanhã, eu não vou mais dessa. Quando o telefone tocava, eu falava com você, não, pode deixar que é para mim. E atender. A responsabilidade era minha, era cobrança. Foi eu que fiz a dívida, não meus filhos, não minha esposa. Fale, não minta. O que é que eu falava para aquelas pessoas? Quando Deus me der condições, eu pago. Ah, mas vamos fazer a coisa. Não, eu não tenho condições agora. Quando Deus me der condições, eu te pago. Deixa teu telefone. Ah, vai continuar a cobrança. Pode cobrar que eu não vou mudar o telefone. E até hoje é o mesmo telefone. Até hoje é o meu telefone. Tem crente que muda de telefone, irmão, para o outro não achar mais. Outro crente bloqueia o outro. Que coisa! Eu não bloqueei irmão nenhum. Agora teve um irmão que, 2, 3 irmãos que me bloqueou. Um foi por causa de política e o outro eu não sei por que causa. Porque era irmão aqui da igreja. A gente se comungava junto. Eu vou perguntar por ele, porque ele está com o mesmo telefone, mas eu vou adicionar ele? Não vou. Porque foi ele que fez. Encontrei com ele lá na sede. Ei, irmão, está tudo bem? Mas eu oro por ele, faço o que Jesus fala. Tenho mágoa? Não tenho. Por quê? Se ele não quer que eu seja amigo dele mais, que eu tenha o telefone dele, também. Aí ele fala aqui, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidima uva dos abrolhos. A videira vai dar o quê? Uva. A figueira vai dar o quê? Figo. O abrolho jamais vai dar figo. Nem o espinheiro vai dar uva. E assim sucessivamente. Caju vai dar caju. Manga vai dar manga. E em todas as suas espécies. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas quando é que eu tiro? Quando eu tenho a palavra lá dentro, me lembrando dela. Se vir a mentira, eu lembro que Jesus reprimiu a mentira. Ele disse para mim, se eu mentir, eu sou filho do diabo, deixo de ser filho dele. Se eu viver de contenda, eu sou um contendeiro, Deus não quer, eu nem atento à igreja. Então eu tenho que pedir perdão a Ele, meu Deus, tira a contenda do meu coração. O homem mau, do seu mau tesouro, tira do seu tesouro o tesouro do coração. O homem mau é sempre maligno, irmão. Cada dia ele faz maldade e acha que está bem. O pessoal que rouba um celular hoje, rouba outro amanhã. A pessoa não quer dar o celular, ele mata. E ele acha que está bem. Por quê? Porque está no mundo negro, tenebroso. Ele não vê mais, enxerga mais.
Mas nós já temos a luz, que é a palavra. Nós temos um leme para guiar o nosso barco. Aí ele fala aqui, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se a pessoa vive praguejando, não agradece, é porque o coração dele está assim, ele não agradece a nada. Não agradece nem o salário que ele recebe. Já diz que é pouco, já chama disso, daquilo, chama palavrão. Quando ele podia fazer o que a palavra manda, para Deus dar a medida recalcada, sacudida e transbordante. Não é isso? Dá e dá sem dar. Dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O justo viverá da fé. Fé é na palavra, não é em outras coisas. Se ele tiver dúvida, vir confusão, é porque ele deixou a palavra de lado. O pastor hoje pregou, sem eu, o povo se apaga. A palavra é constante, tem que estar todo dia nós alimentando o nosso coração. Nem que seja um versículo por dia. E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Olha o que Jesus está falando para nós, para todos os crentes. Por que você vive me chamando Senhor, Senhor? Se você não faz o que eu peço. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ouvir e guardar, observar, né? Eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Você está sobre a palavra, não pode vir demônios, pode vir confusão, pode vir miséria, pode vir o que for. Você vai vencer as tempestades, vai vencer os desertos que vêm na sua vida. Se você deixar a palavra, aí a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Mas o que ouve, ele ouviu, mas não pratica. No outro parágrafo ele disse, observa, né? Agora aqui ele está falando pratica, observar, aqui é a mesma coisa de praticar. Ouve, mas não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Misericórdia. Lá no texto de Mateus está até melhor. Mateus 8, até melhor lá em Mateus. Depois vocês pegam lá o Mateus 8 e... Irmão, nós temos que estar edificados sobre a palavra. E eu pauto a minha vida hoje por isso. Procuro pautar. É difícil? É. Se fosse fácil, o caminho era apertado. Se fosse fácil, larga a porta. A porta é lá. Mas o caminho de Deus é apertado. Eu tenho que ouvir e tenho que guardar. Ouvir e guardar. Para quando eu precisar, eu tenho. Aqui é toda a reserva de vida que você tem.
Lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Aqui, ó. Você não vai se perder. Vivifica-me por tua palavra. Porque Jesus é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida. E eu só tenho vida se tiver Jesus. Porque a vida aqui é rápida, passageira. A Bíblia diz que nossa vida é como um ponto ligeiro. Alguém contando alguma coisa na sua casa, olha, aconteceu isso e isso. Não. É a nossa vida. Passou. Eu lembro, aí essa semana estava lembrando quando era menino, tirando pitomba lá no mar, buscando burro. A palavra é um burro, mas lá a gente pitomba, burro. Tem outras frutas lá silvestres, eu não lembro mais. Passou aí, irmão, rápido. Atravessando aqueles açudes com a roupa na cabeça, indo embora, o outro lado. Passou. Não sou mais menino, sou adulto. Se eu for tentar fazer aquilo que eu fazia isso, não consigo. Ele pega o pitomba uns 30 metros de altura e buscava. Tinha medo de cobra cascavel, nada dentro daquela mata. Até um dia que Deus me mostrou o livramento que ele deu. Mostrou tudo, irmão. Quando eu peço uma coisa para Deus me mostrar, Ele me mostra. Se eu falar assim, Senhor, eu já falei para Deus, me livre do falso profeta. Quando o falso profeta começar a falar comigo, isso eu te mostro. Mas olha aqui, começa a falar e você. Por quê? Eu estou atento, irmão. Eu estou com a palavra de Deus aqui, ó. Quando o falso profeta fala fora da palavra, pode ser quem for. Está fora. Amém? Vamos guardar esta palavra. Guardei a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos buscar o Senhor com alegria. Vamos buscar o Espírito Santo, irmão. Eu ainda não fui batizado. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 anos diferentes. Será que é Jesus que não quer batizar ou você está impedindo? Às vezes nós estamos impedindo, irmão. Ah, será que é da minha cabeça? Às vezes vem a sua boca para falar línguas diferentes e você continua no português. É aquela sílaba do Espírito Santo, quando vem aquela alegria, começa a falar a língua que o Espírito Santo te deu. Nós vamos começar a oração em nome de Jesus.